disser que esse livro é apenas sobre jogos, eu vou estar reduzindo ele bastante, porque esse livro não é apenas sobre videogame, é um livro sobre a vida, sobre perdas, sobre se encontrar, se perder, saber quem você é, não saber quem você é, e sobre viver. Oi, aqui é a Thaís e a gente vai conversar sobre Amanhã, Amanhã e ainda o outro amanhã. E esse foi um dos livros que a gente leu no Catarse. Se você quiser dar uma olhadinha no nosso projeto, o link vai estar aqui no box de descrição e a gente tem leitura já escolhida aí pra até agosto, se eu não me engano. Então é um projeto que eu tenho muito orgulho de ter criado e as nossas conversas são sempre muito enriquecedoras, e essa resenha basicamente vai ser baseada também no bate-papo que a gente teve lá no Catarse sobre esse livro que eu gostei bastante. E caso você não conheça Amanhã, Amanhã e ainda outro amanhã, que é um livro que carinhosamente eu chamo de Amanhã vezes 3, porque sim, ele vai contar a história do Sam e da série e, na verdade, vai falar sobre muitas outras coisas. Só que logo no início do livro, eles acabam se encontrando num dia chuvoso em dezembro e a série acaba fingindo que não vê o Sam, mas eles acabam se encontrando ali, conversando sobre a vida, o que está acontecendo. Ela fala aqui, ó, toma esse jogo aqui que eu fiz, joga e me diz o que você acha. E aí, a partir daí, eles se reencontram na vida, porque a gente acaba descobrindo que eles tiveram um passado, eles são amigos desde a infância. Só que a gente não sabe como foi essa infância, como eles se encontraram, e a autora vai acabar explorando esse lado deles também. E aí eles acabam se unindo, eles criam um jogo que se chama Ichigo, e eles acabam ficando famosos antes dos 25 anos. E a partir daí a história começa a se desenrolar. Só que no meio disso tudo, existem muitas outras camadas, e esse livro é recheado de camadas. Porque, como eu disse, existe essa questão aí dos jogos, que é basicamente o pano de fundo da história. E eu não vejo esse livro sendo como um jogador número 1, onde os jogos fazem toda a diferença. Muito legal, assim, ver que os jogos estão ali e tem os easter eggs em relação à história também, que é muito bacana de se ver, mas os jogos são basicamente um pano de fundo que você consegue passar por eles, caso você nunca tenha jogado nada do que eles mencionam, mas é muito legal acompanhar o desenvolvimento dos personagens. E quando eu digo o desenvolvimento dos personagens, esse é um livro que ele vai crescendo de uma forma muito interessante, porque a autora aqui, ela soube guiar a gente através dessas duas histórias completamente diferentes e sobre esses dois personagens que vão crescendo ao longo da história também. Então é muito interessante ver, porque, como eu disse, a gente acaba acompanhando esse lado da infância dos dois personagens, a gente os vê aos 25 anos criando algo grandioso com essa parceria criativa na indústria de jogos, e é muito legal também porque o livro se passa ali nos anos 90, 94. Então a gente percebe que nesse ano não tinha muita mulher também nesse ambiente de jogos, então é algo que a autora acaba discutindo também. Existe também relação com relacionamentos abusivos, então a gente vai ver a série se relacionando ali com um professor da faculdade dela e como isso acaba acarretando em outras coisas na vida dela. O Sam acaba percebendo ali que existem coisas do passado e a gente conhece essas coisas do passado da vida dele, sobre a mãe dele, sobre os avós dele, como a vida dele não foi fácil, uma pessoa assim que é asiática na América, então a gente percebe também que existe essa dificuldade do Sam se encontrar como pessoa, e isso foi uma discussão muito interessante, porque ele não sabe se ele é americano, se ele é asiático, o que ele é, e eu achei muito incrível como a autora conseguiu explorar esse tipo de coisa num livro que tem jogos como pano de fundo. E eu acho que uma das coisas mais interessantes, assim, pra mim, se eu te dissesse que esse livro fala sobre jogos, provavelmente, ou talvez, você nem fosse ler. Mas é um livro que eu acho que a autora conseguiu reunir o melhor dos dois mundos. Por isso que eu disse no início do vídeo que se eu te dissesse que é sobre videogame, eu estaria reduzindo muito essa história. Porque ao longo da narrativa, a gente vai perceber que esses dois personagens são necessários para mostrar outros aspectos da vida. A série vai passar por muita coisa que talvez o Sam não vai saber, o Sam vai passar por muita coisa que a série não vai saber, e a gente vai perceber as coisas que não foram ditas ao longo da vida deles que precisavam ser ditas. Nesse meio tempo também a gente conhece o Marcus, que é o melhor amigo do Sam, e aí eles acabam formando um trio muito incrível e invencível, e a história vai tomando rumos aí muito interessantes. Se eu falar um pouquinho mais, eu acho, sobre a história, eu vou com certeza dar spoiler, mas esse
foi um livro que eu gostei muito de como a autora conseguiu unir diferentes universos para conseguir falar sobre o ser humano. E o fato de estar ligado ao videogame é que a gente percebe que o videogame sempre dá aquela possibilidade de você morrer na fase e continuar tentando. Você morre, renasce e continua tentando. E de certa forma é um livro sobre o quão imortal você consegue ser também. Eu achei muito interessante como a autora consegue abordar esse tema da imortalidade dentro da história, porque muita coisa acontece, acredite, muita coisa acontece nesse livro, e eu amei muito como ela conseguiu, na verdade, juntar todos esses elementos. Foi um livro que mexeu demais comigo, eu não chorei com a história, mas eu acho que o fato de eu ter chegado no final e algumas coisas aconteciam, eu acabava voltando para algum momento que a autora acabou de mencionar na história, porque eu queria saber como o personagem estava anteriormente, e aí eu voltava para ler novamente aquele trecho que eu li, e é muito maneiro como ela conseguiu fazer com que os personagens crescessem muito ao longo da história. Isso foi uma coisa que eu amei ver, e o final também me deixou assim ainda mais intrigada com aquilo que ela conseguiu abordar ao longo da história. E eu acho que uma das coisas que me fez gostar tanto desse livro foi perceber que ele não é um aglomerado de frases bonitas, sabe? Apesar dele atingir diferentes temas sociais, como por exemplo, a pessoa que não conhece ali, não consegue perceber a sua identidade, sobre sexualidade, sobre maternidade, sobre infinitos tópicos, a gente consegue também ver uma história muito humana. É um livro que vai falar sobre fama, sobre felicidade, sobre tristeza, sobre perder alguém, sobre inúmeras coisas, e a gente vai ter esse entremeio juntando aí com a produção de jogos. O que é muito bacana de se ver também, porque a autora soube juntar uma coisa na outra, é como se a gente visse, sei lá, alguém trabalhando em uma outra coisa, e é muito natural como ela conseguiu inserir isso dentro do livro. E uma das coisas que eu achei mais legal foi perceber que durante a nossa discussão no Catarse, muita gente que nunca tinha jogado nenhum jogo ou não tem o costume de jogar jogos, acabou se identificando muito com a história, apesar desse pano de fundo. Então, como eu disse, é um livro que vai alcançar diferentes patamares, e uma das questões aqui que eu acho que pouca gente fala, e talvez seja importante para você que tá me assistindo aí, é que esse livro também fala sobre dor crônica. Então vai abordar o tema da deficiência, dor crônica, identidade, amar e ser amado, e novamente a questão de redenção que os jogos nos proporcionam por dar aquela nova chance. E isso foi o que eu gostei muito nesse livro, eu gostei bastante. E o mais legal é que essa autora é a mesma autora da Vida do Livreiro A.J. Freak, que foi um livro que eu li há muito tempo atrás. Eu amei muito a narrativa e é incrível perceber como ela continua consistente nesse livro, e eu acho que ela cresceu bastante, assim. Apesar de ser um livro que vai ser adaptado, pelo que eu vi e pelo que o pessoal comentou também, então é um livro que tem um que aí talvez um pouquinho mais comercial por causa da menção aos jogos e trazer a galera para esse outro universo, mas foi um livro que tocou em lugares que fazia tempo que um livro desse jeito não me tocava, sabe? Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você não leu e tá curioso ou curiosa pra ler, me conta aqui nos comentários se teve alguma coisa que eu te falei que despertou um pouquinho mais essa curiosidade, se você vai comprar, se não vai comprar. E se você quiser fazer parte também do Catarse, o link vai estar aqui no box de descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Um super beijo e tchau, tchau!